Caminhando com Cristo, nossa reflexão, segunda carta aos Tessalonicenses, exatamente isso. Nós terminamos ontem a primeira carta aos Tessalonicenses, né? Fizemos o capítulo 5, né? Lembrando aí do capítulo 4, é fantástico, né? Toda a Bíblia é fantástica, mas o capítulo 4 também nos dá orientação lá com relação à morte, o que acontece, né? E tudo mais. Bom, um contexto histórico dessa segunda carta aos Tessalonicenses, né? Novamente, os conhecidos manuscritos gregos da antiguidade trazem simplesmente o título que se traduz por Aos Tessalonicenses 2. Contudo, em obras posteriores são encontrados títulos mais elaborados, tais como Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? Nós chamamos aqui de Segunda Carta aos Tessalonicenses. A autoria dessa carta tradicionalmente é dada a Paulo, e não há nenhuma dúvida relevante quanto a isso, visto que o caráter do apóstolo está refletido em toda a obra. Sua terna consideração pelos irmãos conversos, a gente vai ver isso lá no capítulo 2, o reconhecimento nos elogios feitos pelas virtudes destes, o cuidadoso carinho com que aponta as faltas, bem como a vibrante autoridade em suas amorosas ordens ao conduzir o rebanho, evidenciam a autoria paulina desta epístola. Dentro aí do contexto histórico ainda, né, pelo fato dos três discípulos estarem ainda juntos, como referido na introdução de ambas as epístolas, tanto a primeira quanto a segunda, que nós vamos ver agora, logo no capítulo 1, né? Logo no capítulo 1, fala lá que Paulo, Silvano e Timóteo, tá? Então, esses três, né? Torna-se evidente que o lugar e tempo dessa carta é o mesmo da primeira carta. Paulo esteve em Corinto por 1 ano e 6 meses, conforme lá no livro de Atos, capítulo 18, verso 11, em razão de sua segunda viagem missionária em 49 depois de Cristo. Logo, essa segunda epístola provavelmente foi escrita alguns meses após a primeira, tendo ambas o mesmo marco histórico. É possível que o portador da primeira correspondência tenha ido ao encontro de Paulo, trazendo as novas situações e a situação fanática e de frenética agitação que se espalhava entre os membros da igreja em razão da causa da crença de que a volta de Cristo estava prestes a ocorrer. Isso requeria a imediata atenção de Paulo, que entendia a urgência da ação para salvar a espiritualidade da igreja, pois havia, em meio aos humildes irmãos, alguns destituídos de força espiritual que incorriam no grande perigo de serem arrastados pelos ardis dos disseminadores mal intencionados. É óbvio, né? Pessoas simples e tudo mais, Cristo vai voltar, não voltou, ou como não voltou e poderia também não voltar, e aí? Iriam cair na descrença, igual teve aí vários no desapontamento de 1848, vale a pena depois você, 1844, desculpe, vale a pena você depois estudar sobre esse assunto, né? Então, em suma, essa segunda carta foi escrita para explicar a primeira, pois esta havia sido mal interpretada. Ele afirmou em sua primeira carta que nós, o que estivermos vivos, está lá no capítulo 4, lembra? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, né? Ressuscita os mortos, salvos, sobem primeiro, né? E nós vamos encontrar com esse e mais Jesus, com esses mortos salvos e mais Jesus, aqueles que estiverem vivos novamente, estiverem vivos no momento, né? Vão encontrar com Jesus no céu. Ele afirmou em sua primeira carta isso, né? Eles acharam que Jesus voltaria ainda em seus dias e muitos cessaram de trabalhar. Isso, entre outras coisas, estava trazendo opróbrio à causa, né? Paulo, nessa segunda carta, esclarece esse equívoco, mostrando que muitas coisas ainda deveriam acontecer antes de tão sonhada vinda de Jesus. Nós devemos trabalhar, devemos seguir a nossa vida, lembrando que o mais importante é
a volta de Jesus. E nós estamos aguardando e ela pode ter certeza, está muito mais próxima do que a gente pode imaginar. É só ver as profecias, é só analisar as profecias e ver o que está acontecendo no mundo, né? Então esse é um contexto, vamos dizer assim, introdutório, né? Para a gente estudar segunda carta aos Tessalonicenses. Aguardo você amanhã para estudarmos aí o primeiro capítulo. Que graça e paz lhe sejam multiplicadas e clique aí no sininho para ir crescendo nossa comunidade.